A graça é essa, o início do vídeo, assim, tá ligado? Tipo, todo mundo fica olhando e acha que é foto, só que vai... Ih, tá filmando? Então tá. Aí começa o vídeo. Entendeu? É isso. Onde é que a gente tá? Falando onde é que a gente tá? E aí galera, beleza? Estamos na rodoviária do Rio, pegando o ônibus lá pra Campos. Invasão Vingadores, o nome do evento. Invasão Vingadores. Por sinal, puta filme, hein? Puta que pariu. Você viu ontem? É, eu vi. Então vamos desligar a câmera pra falar sobre isso pra não ter spoiler. Depois a gente volta. Valeu. Então galera, esse vídeo aqui vai ser sobre o evento Invasão Vingadores que rolou lá em Campos, né, na semana passada. Foi muito legal, foi a primeira vez em Campos, eu nunca tinha ido, achei a cidade interessante, achei a galera pilhada em quadrinhos, assim, não tem muitos eventos por lá pelo jeito. Então é uma oportunidade da galera de Campos ter contato com quadrinho, com autores, com palestras sobre isso, então foi bem legal. E esse vídeo aqui na verdade vai ser basicamente a gravação do painel que a gente gravou lá, né? Eu, o Felipe Morrison, disse que também, que é youtuber junto com o Guinan lá no Entretenimento Ácido. E foi um painel sobre YouTube e quadrinhos e sobre produção de quadrinhos, então assim, foi bem legal. Não tá tudo aí, infelizmente não deu pra gente gravar tudo, mas o que foi gravado já é um papo maneiro, então vai ser legal de vocês acompanharem. E como esse ano vão ter vários eventos, eu vou tentar fazer isso sempre. Levar a câmera, levar o celular e gravar as paradas durante o evento, assim, pra fazer um dissecando o evento depois, né, falar sobre o evento. Pelo menos um videozinho curto, só pra dizer como é que foi, tipo esse aqui, só que esse aqui tem um brinde que tem o painel, né. Mas é isso, então, sem mais delongas, sigam o painel aí que é legal. Aquele abraço. E eu estava procurando material para estudar quadrinhos no YouTube. E eu não achei. Não achei, entendeu? Tinha um monte de canais fazendo resenhas, bons canais, inclusive, resenhas legais e tal, falando sobre o que compraram, o que tá saindo, o que é bom para ser narrativo. Mas nunca falando sobre processo, sobre como que, estudando o quadrinho, sacou? Não só lendo e falando se é bom ou ruim. E eu falei, cara, isso não existe, eu tô estudando isso, pô, então eu vou produzir esse conteúdo. E eu comecei a fazer, no início eu achei que era sei lá, era certo. Não que deu também, não sou famoso. Mas assim, é legal porque é bom pra mim, porque eu aprendo muito. Então eu aprendo muito ao fazer isso e é legal que outras pessoas também aprendem. Então todo mundo sai ganhando essa parada. É um nicho que você aproveitou porque em português não tinha. Não, assim, eu consigo citar o do Crash Conversa, que, sim, só que ele não é focado em quadrinhos. É legal, mas fala de ilustração, fala de muito mais coisa. Muito mais abrangente. Tem um que é legal, mas que é pouco falado, que é o da Aleprécia, que é um paulista. Ela fez um quadrinho chamado Arroz, que eu nunca li, inclusive, mas que ela também estuda quadrinhos na academia. Então, assim, ela tem um viés. Ela começou junto comigo, mais ou menos. Só que ela fez poucos vídeos e meio que deu uma parada. Era bem legal o canal dela. Mas, assim, BR, eu acho que eu sou o único que fala de produção. O Felipe, que no caso, em 2013, quando criou o canal dele, foi mais ou menos parecido, só que ao invés de eu não achar nada sobre narrativa gráfica ou produção, eu não achava nada sobre quadrinhos. Porque há muitos anos atrás, né? 2013, né? 2013. E é muito tempo atrás, parece 7 a 1. É muito tempo atrás. Não, eu sou recém, eu sou cabaço. Comecei tem um ano no YouTube. Eu sou calouro. O Quarto Mundo começou também no segundo semestre de 2017. A gente mais no caso, a gente é mais da resenha, como você mesmo falou Rafa, que é o nicho que tem mais canais aproveitando no YouTube. E assim, tem mais público, porque eu noto que o que eu faço, que eu acho bem legal, então, mas assim, eu acesso muito menos pessoas do que quem faz resenha, porque muito menos pessoas querem estudar quadrinhos ou fazer quadrinhos do que querem só ler quadrinhos. Quadrinho já é um nicho. O seu canal é como se fosse um nicho. É um nicho do nicho, Mas vamos fazer uma história assim. Lá em. Acho que o maior canal de quadrinhos dedicado a quadrinhos no Brasil, que é o Pipoca Nanquim, migrou para o YouTube em 2012. Mas com poucos vídeos e não do tipo que eles fazem hoje. O Felipe, em 2013, junto com o Vinícius do Dois Quadrinhos, ainda e o Fernando do Central HQs, começaram a desbravar esse campo do YouTube. Na época era só mato, né? Na minha época era só mato. Assim, eu tenho uma pergunta capciosa. Ao mesmo tempo que o canal assim, de review é legal e tal, o que vocês acham? Vocês acham que o telespectador, não telespectador, mas a audiência do canal, assim, de review principalmente, vamos falar aqui, eles ficam muito presos ao que o pessoal está indicando lá? Eu acho que eu tenho visto é isso.
O pessoal, eu acho que ficou um pouco, vamos dizer, entre aspas, preguiçoso em buscar coisas novas, além do que esses canais têm. Eu acho que às vezes não somente os espectadores, como os outros canais também. Sim, todo mundo fala da mesma coisa. Tem esse ciclo vicioso, não só de ver a mesma coisa, mas como basear a resenha na resenha do outro. E roubam-se alguns jargões como obrigatório, clássico, necessário, e arte. E eu realmente nunca sei se a pessoa sabe o que ela está querendo dizer. O que você está querendo dizer? Eu não estou entendendo. Explica. E eu espero mais dessas pessoas que estão falando sobre literatura. E às vezes a pessoa trata a literatura como um produto de colecionismo. Sim, inclusive os canais de literatura no YouTube são muito grandes, cara. Tem muito canal grande de literatura. Booktubers. Booktubers, como são conhecidos. Então, o negócio que eu sinto desse negócio de público é que não só de preguiça, também rola preguiça, mas rola uma questão de que a galera não tem dinheiro para comprar tudo. Então eles veem os canais de resenha para ter um norte, entendeu? Assim, eu tenho X para gastar por mês com um quadrinho. O que eu compro? O que é bom realmente, entendeu? E aí acontece também de às vezes o cara indicar um negócio e o cara não gostar e reclamar com o youtuber. Não, você falou que é bom e eu não gostei e você tá errado. Rola muito isso. YouTube é polêmica, não tem como, tem que ter treta, tem que ter comentário hater, tem que ter, senão não é YouTube. Até porque eu acho que review, é difícil fazer um review, você não leva a sua opinião pessoal em cima, vamos dizer, daquele review. Então, você às vezes gostou, mas não obrigatoriamente o público que está assistindo não vai gostar. Mas sinceramente eu não ligo por ter opinião pessoal. Meu problema é quando claramente eu não tenho opinião nenhuma. Claramente é só uma reciclagem de uma outra interpretação de um terceiro. Esse é o meu problema quando eu vejo o YouTube de quadrinhos hoje em dia. Por exemplo, no meu caso, eu tento ser o mais imparcial possível, não consigo porque não tem como, né, ser 100% imparcial, mas você pode tentar ser menos parcial para passar uma coisa mais talvez técnica seja a palavra. Então, quando eu sou parcial, eu falo, pô, esse quadrinho aqui, eu vou falar assim porque eu gosto muito, entendeu? Mas eu não falo assim, eu gosto disso aqui porque é legal, esse quadrinho eu achei maneiro. Isso aqui é bom porque ele usou na página tal o artifício tal. Na outra página, ele usou a técnica tal. E isso faz ele ser um quadrinho bem aproveitado ou não, entendeu? Então, não é só falar que é bom ou ruim, mas dar motivos para ser bom ou motivos para não ser bom. Acho que isso talvez nem todo mundo faz e não precisa todo mundo fazer também. Não é necessário. Porque tem você citou que me veio à mente agora, realmente é verdade, que quando você estuda para produzir um vídeo mais embasado sobre quadrinhos, você acaba aprendendo, tirando as ideias para a sua própria produção. Sim. Porque assim, é aquela parada, nem todo mundo quer ler quadrinho realmente dissecando que nem, entendeu? Tem gente que quer ler porque é isso, que é só fugir da vida cotidiana. Nem todo mundo quer fazer. Nem mundo quer fazer, então nem sempre você precisa de uma análise profunda. Assim, é legal ela existir, entendeu? É legal a análise mais superficial também existir. Porque não pode nem ter só um ou nem ter só outro. Sacou? Sim. Eu vou chamar o Stefano aqui, do Quarto Mundo, que ele vai mediar aqui a parte de produção de quadrinhos. Acho que a gente só tem 3 microfones agora, né? Se a gente dividiu assim, então. Não só sobre produção de quadrinhos, mas eu tô com perguntas mais íntimas. Capciosas. Rapaz, não tanto capciosas, não. Íntimas mesmo dos dois. A gente começa no bares depois, cara. Depois. Com certeza a gente conversa isso. Vai ter, depois a gente divulga, a gente vai estar também. Pisca. Mas, agora, tentando falar sério, principalmente porque a gente está recebendo os dois aqui, está sendo um prazer enorme para a gente, do canal Quarto Mundo, porque a gente acompanha o trabalho deles aqui e também do Denis, que está lá também na mesa, e a gente teve que, não teve jeito, se ele vem, não fica ninguém lá. Então, o Denis foi o sacrificado, ele que ficou lá. Beijo, Denis, seu lindo. Então, para quem não sabe esse lá o que eu estou falando, é na nossa Arts Alley, ali, é pequena dessa vez, né? Mas é um corner, né? Não é ali. Não é quantidade, é qualidade. É a qualidade, né? Então, e tá recebendo o Felipe e o Rafa aqui, realmente está sendo um grande prazer para a gente. O Felipe, pela história que ele já tem no YouTube, como o nosso Felipe que já falou, né? E o Rafa, por ser um cara que está na ativa. O Felipe também vai entrar no cenário agora.
Já dá pra digital influencer. Como é que tá a produção do seu quadrinho? Tá na metade, praticamente, do quadrinho. Eu não desenho, só escrevo. E a pergunta que chegou agora, Como é que tá a produção? Então, deixa eu já aproveitar e já te perguntar sobre a meta. eu pretendo imprimir esse ano. Eu chamei um desenhista muito talentoso, que está meio que entrando na cena agora, que é o Jefferson Trindade, que tem uma arte bonita em PB, preto e branco, com uns bonitos assim. E a primeira, se vai se chamar, a minha primeira que vai se chamar Aérea, vai ter por volta de umas 40 páginas assim. E aí, em breve a gente quer imprimir essa Aérea aqui. 2018. E a pergunta, né? Tá tudo saindo do seu bolso. Por enquanto, sim. Não tem Pagamento para o desenho. não tem nada. Por enquanto, impressão, talvez a gente use o financiamento coletivo. Sim, porque não tem como falar de produção de quadrinhos no Brasil e não falar das dificuldades que é, né, Rafa? Você morou na França e em outros países também, né? Eu morei na Inglaterra também, antes disso. Pois é inevitável a pergunta. Não. E aí, como é que fica o Brasil em relação a isso tudo? São mercados completamente diferentes. Não só o Brasil para a Europa, mas entre a França e a Inglaterra também são muito diferentes. Porque a Inglaterra, apesar da proximidade geográfica com a França, ela é muito mais mercado americano. Então funciona com revista mensal, com super-herói, com Marvel e DC, entendeu? Enquanto a França é um mercado único, assim, é BD que eles chamam, é bande dessinée. Então são álbuns capa dura, que saem a cada 6 meses, é mais caro, geralmente é feito com arte tradicional, não é digital, é tudo feito à mão, aquarela, a lida é tudo na mão. Na França tem esse lance de o quadrinista é um artista. Tu vai na casa das pessoas, o cara tem na sala dela, não é um quadro, é um original de um quadrinista, tá ligado? Porque é maneiro, porque não, esse cara é louco, desenha muito, não posso falar palavrão aqui, né? Então, enfim. Enquanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, é uma parada mais industrial, mais trabalho, assim. O cara é um trabalho, ele vai, desenha, é isso aí, entendeu? E eu acho que, ao mesmo tempo que rola isso, nos Estados Unidos e na Inglaterra rola mais um fanbolismo da galera achar divino. O cara é um quadrinista de bagulho. E na França não, todo mundo respeita como um cara que ganha o pão dele. Então é um respeitado de uma forma mais séria, menos idolatrado, eu diria. A gente ouve algumas histórias sobre como é o quadrinho na Europa, assim, a cultura deles é tão, não sei se é maior que a nossa, mas enfim. Mas eu quero chegar que dizem que a gente encontra quadrinhos no supermercado, no açougue, que o acesso a quadrinhos é verdade? Todo mundo lê. Primeira coisa, todo mundo lê isso. Os velhos lêem, criança lê, mulher lê, homem lê, todo mundo lê quadrinho. Lê quadrinho. Pra ter uma noção, o espaço da livraria de quadrinhos lá é do tamanho de uma livraria daqui. Sacou? E tem quadrinho de qualquer coisa, tem quadrinho de culinária, tem quadrinho pornô, tem quadrinho de super-herói, de espaço, de velho oeste, de tudo imaginável. Tem tudo de quadrinho, entendeu? Tem livro histórico, sacou? Tipo, Mao Tse Tung em quadrinhos, tá ligado? Tem tudo em quadrinhos. E é tudo muito bom, porque o mercado lá, ele é muito, vamos falar, selvagem, digamos assim. Pô, quando eu fui no Festival da Angoulême, pra quem não tá ligado, a Angoulême é a capital europeia dos quadrinhos, assim, é onde tem o maior festival que dá a maior premiação europeia de quadrinhos da Europa, por redundante. Mas enfim, e aí, nesse festival, é costume da galera mais jovem chegar lá com o portfólio embaixo do braço pra mostrar para as editoras, né? Porque lá as editoras pagam, então se você é um contratado da editora, sacou? Diferente daqui que não tem editora nenhuma, a gente faz tudo sozinho e aí o que acontece? Eu fui lá felizão com o meu, né? Cara, eu comecei a olhar os moleques de 15 anos assim, eu comecei a retrair assim, fui pra casa, desliguei alguns, fiquei em posição fetal assim, não sei desenhar. Moleque de 15 anos fazendo aquarelas assim. Porra, não dá, velho. Então eu tive que me reinventar, porque da hora que eu vi que o mercado europeu é muito mais rigoroso, digamos assim, sacou? Pra você entrar no mercado, você tem que ser muito bom, muito bom. Então tudo que sai lá, mesmo que seja uma coisa infantil, quadrinho infantil é muito bom, entendeu? Tem esse crivo editorial, que aqui, como não tem editoras, poucas editoras, elas não têm tanta presença, assim, elas são monopolizadas, tipo, Panini. Então assim, a galera faz independente, porque é o que dá pra fazer, e aí, às vezes, nem sai tão bom, saem coisas meio esquisitas. Tem coisa muito boa, mas tem coisa também esquisita. E aí, às vezes, um cara que não conhece quadrinhos, ele é apresentado uma coisa esquisita de primeira e acha que, quadrinho brasileiro é isso. Ele tem uma visão deturpada, distorcida da parada, sacou? Falei muito, não sei se eu me perdi Não, é isso mesmo.
Agora, fazendo jus então à minha entrada, à minha apresentação, que eu prometi perguntas íntimas, né? Felipe e como é que vocês começaram? Uma pergunta básica, né? Como é que vocês começaram a ler quadrinhos? Por que vocês entraram nessa parada? Sabe? 90% dos brasileiros eu aprendi a ler quando eu namoro. Conheci Karl Barks, desde novo, tive essa sorte. Karl Barks produziu as melhores histórias da Disney na década de 50 e 60, criador dos patinhos. E desde criança eu sabia que aquilo era acima, sabe? Acima do normal do que eu li. Hoje eu vejo que não são narrativas, são as histórias complexas e criativas e inocentes. E depois de muito tempo eu conheci as graphic novels autorais, que até hoje é o que eu gosto mesmo de ler e é o que eu quero fazer. O graphic novel autoral é um romance gráfico totalmente de autor, com os seus direitos, com a sua história, com as suas escolhas. E isso. Minha história é toda errada. Eu fiz essa pergunta porque a minha história com quadrinhos é toda errada também. Pois é, então. Ao contrário, quando menor, eu também gostava. Assim, eu comecei lendo Mônica, mas também eu sempre comecei mais para os livros mesmo. Eu voltei a ler quadrinhos mesmo de 6 anos para cá, assim. Com o Max, também que acompanha o nosso canal, que conversando com ele, que eu estou virando para vocês assim também, porque é uma dúvida que pode ser normal de todos. Aquela coisa que a gente tem no Brasil que quadrinhos é coisa para criança, quadrinhos é super-herói. E foi o que eu falei para ele. Eu falei assim, Max, quadrinhos, cara? Falando não no microfone, tipo assim. De super-herói, cara? Não. Aí ele falou, peraí, você tá lendo a coisa errada. Não é por aí. Não, e aí ele me trouxe Habib. Excelente. Aí acabou. Não, pois é. As pessoas não sabem o que é quadrinhos. Porque, assim, foi um subproduto que não foi esperado do Maurício de Souza, que ele é muito bom, fez muito sucesso, e ficou conhecido como quadrinho é isso. Então, assim, não foi que ele de propósito fez isso, mas por culpa dele, a gente tem essa noção de que quadrinho é coisa de criança. Entendeu? E não é necessariamente. Tem de criança, mas tem outras coisas também. Pô, cara, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Pra quem gosta de política, acho que ninguém, mas enfim. Cara, tem um quadrinista, que ele é jornalista e quadrinista, chamado Joe Sacco, e ele faz quadrinhos sobre o conflito palestino. Então o cara vai lá, tá ligado? Fica no zona de conflito, tá ligado? Acampa com os caras, zona de guerra, faz entrevista, faz isso em quadrinhos. E é muito bom, assim. É um quadrinho que passa uma realidade que a gente não enxerga. E tem várias coisas fazendo isso. Pô, recentemente agora, essa semana, saiu um negócio que outro quadrinho ganhou o Pulitzer. O maior prêmio de jornalismo do mundo dava um quadrinho. Foi um comentário? Eu não lembro o nome do quadrinho. Eu não lembro o nome. Não, no Brasil não tem. Rolou com o Mouse nos anos 90, né? Foi o primeiro quadrinho a ganhar o Pulitzer, que é muito bom. Foi 86? Não foi em 86? Foi? Foi lançado pela primeira vez. Não, ele ganhou o Pulitzer bem depois, ele ganhou o Pulitzer bem depois, ele foi no Pulitzer antes, Mas aí é um quadrinho sobre o Holocausto, sacou? Não é pra criança, não é nem um pouco pra criança. E é um quadrinho que ganhou o prêmio de jornalismo. Então, assim, tem quadrinhos para outras coisas, é que a galera não conhece. E o Brasil não conhece, a nossa mídia é muito fechada, a gente não abre. Então, fazer um evento no shopping é importante que a galera sabe que tem quadrinhos que não são tudo que... Já dizendo assim também, mas como é que você começou a ler? Não, então, na real, eu lia quadrinhos, sei lá, do Homem-Aranha, eu bastante Homem-Aranha e Vingadores quando eu era adolescente, mas bastante não, li um pouquinho como é que é Marvel Millennium. E só, eu parei por aí. E eu comecei a fazer videogame. Eu queria fazer videogame, só que videogame tem que ter programador. E a gente não conseguiu se bater. Eu e o programador a gente não dá certo. Aí eu me irritei com ele, a gente brigou e eu falei assim, cara, eu vou contar minhas histórias. Como é que eu posso contar a história sozinho? Eu escrevo e eu desenho. Quadrinho. E aí eu comecei a ler quadrinho, não tinha essa noção. Eu comecei a estudar quadrinho porque eu queria fazer quadrinho. E aí comecei a abrir esse mundo e fiquei, uau! Como é que eu não conheci isso antes? E foi isso. Foi meio contra-intuitivo, mas que bom que aconteceu. Mas você é formado em arquitetura? Eu sou arquiteto, Pois é, Esse é plano B ou plano A na sua vida? Assim como o Felipe também é formado em letras, né? E está produzindo quadrinhos, está formando. Então, como é que é? O que é o plano A e o plano B? Então, primeiro,
os quadrinhos hoje são a plano B. Eu estou acabando de formar, estou fazendo meu TCC sobre quadrinhos e inicialmente vou exercer a profissão de letras mesmo, eu professor de literatura em português, mas quadrinhos eu estou encarando mesmo como algo que eu quero fazer por mim mesmo, pela paixão mesmo, pelo hobby. E tem algumas histórias que eu quero contar, é mais do que só a parte dos quadrinhos. Pode ser filme também, eu posso fazer um filme também, mas tem algumas coisas, algumas histórias que eu quero fazer e a parte dos quadrinhos também. Tanto que a parte que eu mais estudo não é narrativa gráfica, a parte que eu mais estudo é a parte de história, a parte de armamento. Então, quando eu comecei a arquitetura, meu plano era fazer arquitetura e quadrinhos ser o hobby. Só que quando eu fui pra Inglaterra, foi muito louco, eu fui pra uma parte da arquitetura e comecei a ficar amigo da galera de ilustração, comecei a frequentar eventos de quadrinho lá, eu publiquei meu primeiro quadrinho impresso na Inglaterra, não foi aqui. E aí eu comecei a ver que dá mais dinheiro lá, pelo menos, aqui não, mas eu comecei a fazer dinheiro lá e comecei a gostar muito. E eu voltei e falei assim, troquei, eu quero que a arquitetura seja hobby e quadrinho seja verdadeiro, assim, seja a primeira opção. Sorri pra câmera, Denis. É pro YouTube.